Eu sou Mário Santana Anchieta, eu sou psicólogo, neuropsicólogo, né? Sou psicólogo na Prefeitura Municipal de Araruama, no setor de inclusão, sou psicólogo na Prefeitura Municipal de Saquarema, tenho pós em avaliação neuropsicológica, né, de especialização, ainda atendo consultórios, né? E hoje vim aqui para conversar com vocês, né, passar um pouco da minha experiência sobre as mudanças no manual diagnóstico e sua importância para o diagnóstico do TEA, né? Que com a mudança dos manuais diagnósticos, muita coisa mudou, né? Muita coisa teve um novo viés de funcionamento. Então, assim, nós temos que estar sempre atentos nessas mudanças, porque apesar de ser um médico, muitas vezes, que vai dar o diagnóstico, né, do transtorno do espectro autista, só que vai chegar na clínica e nós temos que saber como que foi feito, né, e qual o viés que foi se visto para esse diagnóstico, né? Então, assim, hoje a gente vai passar pelas mudanças. O que era antes, com o DSM-4-TR e o CID-10, e como vai ficar agora, né, no DSM-5 e no CID-11, né, que teve uma mudança significativa no diagnóstico do transtorno do espectro autista. Né? Então, assim, foi uma mudança que mudou alguns paradigmas, algumas nomenclaturas, né? Diagnósticos que antes se dava à torta e à direita com uma forma, né, de amenizar o diagnóstico do autismo. E agora já não vai mais poder ser dado, né? Então, assim, então tudo isso a gente tem que estar de olho para poder nós estarmos atualizados com essas mudanças, né? E como que isso tudo vai ser feito. Então vamos lá. Vou começar, né, com a mudança, né? Os manuais diagnósticos têm uma função essencial para o laudo e também para definir linhas de trabalho terapêuticos, pois todo o trabalho tem que se ter uma linha de pensamento que o guie. Estamos em um momento de transição entre os manuais, com mudanças significativas no seu modo de ver as doenças e suas implicações. No momento atual, temos dois manuais para tratamento dos transtornos mentais. A Classificação Internacional de Doença, o CID-11, né, que já foi apresentado, né, e que até 2022 vai ser o manual a classificação que vai ser inserida, né, para substituir o CID-10, e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que são os parâmetros universais de doenças mentais, né? O DSM, ele fala, né, ele versa somente pelo transtornos mentais. Então, assim, ele é muito mais bem explicado, ele é muito mais direcionado, te dá muito mais arcabouço para se fazer um diagnóstico, né? Para se fazer um paralelo com as informações obtidas através das anamneses, através das avaliações, através do seu olhar clínico, né? Então você vai fazer tudo isso, né? Fazer algumas testagens e vai compilar, né? E vai fazer um paralelo com o DSM para justificar o seu diagnóstico. Porém, quando você for dar a classificação, né, o CID, né, que vai ser o CID-11, aí você vai para o CID, que é uma classificação internacional e aceita dos transtornos de qualquer doença, né, seja ela física ou psicológica. Mas já o DSM, ele já versa mais pelos transtornos mentais, ok? Então vamos começar olhando essa parte.
tirar uma no banheiro pode acabar com seu namoro para sempre. Poucos homens sabem que o que você faz escondido no banheiro hoje pode causar um grave problema no quarto da manhã. Se na hora de tirar uma do banheiro você faz do jeito errado, você estará treinando seu corpo a ejacular rápido na cama com a sua namorada. Se você faz isso, cuidado! Nenhuma mulher suporta um homem precoce. Quanto mais você se estimula pensando na satisfação rápida, mais rápido você vai chegar lá na hora H. E o resultado disso você pode ver nos olhos da sua namorada. A decepção vai estar estampada na cara dela. Não vai ter nada que compense essa frustração. Infelizmente, isso vai se repetir todas as vezes que vocês tentarem de novo e pode acabar destruindo o relacionamento de vocês para sempre. Eu sei disso porque, antes de me tornar especialista nessa área, eu desenvolvi a ejaculação precoce. Eu passei muita vergonha na frente da minha namorada na época e eu quase fiquei sem ela. Eu gravei esse vídeo para te alertar do total desastre que é continuar piorando o seu problema com esse treino errado e dizer como eu reverti a minha situação a tempo e conquistei uma performance incrível na cama. Meu nome é Davi Ribeiro, eu sou o pioneiro no Brasil em apresentar uma solução 100% natural para a ejaculação precoce. Eu desenvolvi um treinamento online que você faz do conforto da sua casa sem precisar contar nada para ninguém. Eu resolvi te dar de presente um mini treinamento gratuito para você testar e confirmar por você mesmo se o meu sistema funciona. Além de 4 vídeos exclusivos, você vai receber um guia com 3 técnicas simples para durar pelo menos 15 minutos. Eu não sei por quanto tempo esse vídeo vai permanecer no ar. Isso porque a solução que eu vou te apresentar desafia as clínicas famosas e a bilionária indústria farmacêutica, simplesmente porque é totalmente natural e não cobra o valor absurdo que as grandes corporações exigem dos seus compradores. Por isso, essa é a sua chance. Você precisa agir rápido. Seu problema já começou, mas você pode reverter isso a tempo e impressionar a sua namorada. Basta clicar no botão que vai aparecer aqui no meio da tela e adicionar o seu melhor endereço de e-mail na página que vai se abrir. Aí é só abrir e confirmar o seu e-mail. Eu vou te passar todas as orientações para você baixar o guia e assistir os vídeos. Abraços e até breve! Abriram as inscrições para o curso Olhos de Águia. Nova turma está com as inscrições abertas. Então corre, clica aqui em cima, aqui embaixo ou dos lados para você assistir um vídeo onde eu explico passo a passo do curso. O caminho que você vai seguir para enxergar melhor e parar de perder visão a cada dia que passa. Então vai lá, clica aqui, assiste o vídeo para se inscrever. Nova turma do curso Olhos de Águia. Te vejo lá do outro lado. Beijo! Aqui, como eu estava falando antes, né? Desse aqui é o DSM-4-TR, esse é o DSM-5, o CID-10 e o CID-11, que ainda está em tradução para o português, né? Então, assim, ainda se tem ainda um percurso para se fazer essa transição, né? Para se ter o CID-11, né? Ainda está fazendo ainda a tradução, né? Está fazendo a tradução ainda para chegar ao Brasil. Então, ele é novíssimo, né? Mas que é bem importante nós observarmos. E qual o mais legal? Antes, o CID-10 e o DSM-4-TR, eles não conversavam tanto. Agora, quem conhece o DSM-5, quando chegar o CID-11, vai já ter uma ideia, né, de como que ele vai vir organizado. Por quê? Porque eles conversaram, eles dialogaram entre si e as nomenclaturas estão muito próximas. A localização na classificação manual, no manual, está no mesmo lugar, né, ambos pertencendo aos transtornos do neurodesenvolvimento, e que vai fazer uma facilitação no diagnóstico, certo? Então, vamos lá. Né? Começando com os DSMs. A gente vai falar um pouco como era o DSM-4-TR e depois a gente vai passar para o DSM-5. Né? Para a gente ver como que era e como que vai passar a ser. DSM-4-TR, né, que é o texto revisado, né, quando tem o TR aqui é o texto revisado, porque teve o DSM-4, lançaram o DSM-4-TR, que revisaram algumas coisas,
e depois lançaram agora o DSM-5. Né? Vamos lá. O transtorno aparecia, né, da organização dentro do DSM, nos transtornos geralmente diagnosticados pela primeira vez na infância ou na adolescência. Né? Então ele ficava na classificação dos transtornos geralmente diagnosticados na primeira infância e na adolescência, ou na adolescência, em um grupo chamado Transtorno Global do Desenvolvimento. Então, assim, muitas vezes quando você via o diagnóstico de Transtorno Global do Desenvolvimento, você já sabia que era estava se falando do autismo, né? Muitas vezes a gente já sabia que era o autismo que estava se falando, né? Que era caracterizado por um comprometimento grave ou global em diversas áreas do desenvolvimento, habilidade de interação social recíproca, habilidade de comunicação ou presença de estereotipias de comportamento, interesses e atividades. Então era o antigo tripé, né? O tripé do autismo, né? Que você via, né, essa habilidade de interação recíproca, habilidade na comunicação e a presença de estereotipia, comportamentos, interesses e atividades. Né? Então, assim, tinha esse tripé que você observava para se chegar, né, no diagnóstico do autismo. Então, antes, né, do DSM-4, era dessa forma que a gente observava. O transtorno global do desenvolvimento, né, ele desenvolvia o transtorno de Rett, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno de Asperger, transtorno global de desenvolvimento sem outra especificação, né, incluindo autismo atípico, e o autismo clássico. Então, assim, ele subdividia nesses tipos, né, que você sabia que era, né, algum tipo de autismo. Né? Então, você dava nomenclaturas para o mesmo comportamento, o mesmo sintoma. Né? Então, assim, a gente fazia isso no DSM-4. Né? E o Asperger em si, né, era muito dado, porque colocava-se como que o Asperger fosse um autismo leve, né, e que tivesse um bom funcionamento. Então se dava o Asperger. Porém, a gente não sabia direito identificar quando que era um autismo, um Asperger, ou um autismo clássico, mas com uma roupagem mais leve, né? Então você tinha aquela dificuldade de fazer um diagnóstico correto. E o transtorno de Rett estava aqui, né, no desintegrativo da infância, que a gente vai mais na frente, que isso vai mudar. Vamos lá. Então, o DSM-5. Para começar, o DSM-5, né, o transtorno de espectro do autismo, ele se encontra no transtorno do neurodesenvolvimento. Olha, veja que antes ele era um transtorno que aparecia na primeira vez na infância ou na adolescência. Agora não, agora é um transtorno do neurodesenvolvimento. Algo no desenvolvimento, né, que deu origem ao diagnóstico do autismo. Algo aconteceu no neurodesenvolvimento que deu o diagnóstico do autismo, né, dos comportamentos autísticos. Que é caracterizado por déficit no desenvolvimento, que acarreta prejuízo no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional. Então, assim, uma das características, né, do neurodesenvolvimento é isso. Você tem que ter um problema no desenvolvimento, né, que acarrete algum prejuízo funcional. Não, mas não tem um prejuízo funcional, né? É muito difícil não ter. O neurodesenvolvimento sempre tem algum prejuízo funcional em alguma área, né? Seja pessoal, social, acadêmico, profissional, né? Tem que se ter esse tipo, né, de comprometimento. Os déficits do desenvolvimento variam desde limitações muito específicas na aprendizagem ou no controle de funções executivas até prejuízo global em habilidades sociais e inteligência. É frequente a ocorrência de mais de um transtorno do neurodesenvolvimento. Por exemplo, no indivíduo com transtorno de espectro autista, frequentemente a presença de deficiência intelectual,
quer dizer que a deficiência intelectual seja característica do autismo? Não, né? Só que muitas das vezes, né, vem associado, vem como uma comorbidade, né? Comorbidade, né, que seria mais de uma doença atuando naquele sintoma, certo? Então, assim, é muito frequente o transtorno do espectro autista vir com uma deficiência intelectual, né? Um transtorno de desenvolvimento intelectual. E muitas crianças com transtorno do déficit do TDAH, né, da atenção com hiperatividade, apresentam também um transtorno específico da aprendizagem. Né? Então, assim, é muito comum vir 2 ou mais transtornos, né, do neurodesenvolvimento juntos. Né? Porque o transtorno do neurodesenvolvimento é um grupo de transtornos, né, que entre eles, né, está o autismo, o transtorno da comunicação, transtorno do movimento, transtorno de aprendizagem, autismo, certo? E uma curiosidade, aqui, né, no DSM-4, o autismo entrava no transtorno global de desenvolvimento, certo? Transtorno global de desenvolvimento. No DSM-5, a criança pode ter um atraso global de desenvolvimento. Só que o atraso global de desenvolvimento ele está interligado com a deficiência intelectual. O atraso global de desenvolvimento ele é um diagnóstico transitório. O que significa isso? Você pode dar esse diagnóstico somente, né, no começo, quando você não tem como falar que a criança tem algum transtorno, né, da inteligência. Não tem ainda mecanismo para se avaliar a inteligência dessa criança. Então você dá um atraso global de desenvolvimento. Né? Então, assim, tem que tomar um cuidado, porque o atraso global de desenvolvimento é uma coisa, né, que está na deficiência intelectual, e antigamente tinha, né, a parte do autismo que também era muito próxima à nomenclatura. Então você tem que se tomar um cuidado para não se confundir esses dois diagnósticos, né, que são diferentes. Então vamos lá. Transtorno do espectro autista, né, através do DSM-5. O transtorno do espectro autismo é caracterizado por déficits persistentes na comunicação social e na interação social, em múltiplos contextos, né, incluindo déficits na recíproca social, em comportamentos não verbais de comunicação, usados para interação social e em habilidades para desenvolver e manter, compreender relacionamentos. Então vamos destrinchar esses slides. Né? Então, o transtorno global de desenvolvimento mensal do tripé, que foi dito mais cedo no DSM-4-TR, né? E agora esse transtorno global, o transtorno do espectro autismo, tem agora 2 fatores: a comunicação social, né, nessa recíproca social, e em comportamentos, certo? Então, o comportamento e a linguagem social que vai ser avaliado para se dar o diagnóstico do autismo. Né? Então, assim, isso foi uma mudança bem significativa, né? Que quando você pega para poder fazer um diagnóstico, você tem que observar com muita calma, porque senão você pode, né, entrar num erro. Por que a gente pode entrar no erro? Porque se eu observar, às vezes uma criança tem um problema de comunicação social muito grande, né? Erros na prosódia, toda aquela parte de comunicação social, ele tem, né, um funcionamento que vem aquém do que deveria funcionar. Porém, o seu comportamento, né, a estereotipia dele não apresenta. Então pode ser outro diagnóstico. Então, assim, o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é um diagnóstico de exclusão
né? Você tem que fazer avaliações, você tem que ter observações, você tem que excluir alguns outros transtornos, né? Se investigar outras causas, até se chegar ao transtorno do espectro do autismo. Porque, como a gente for falar de diagnóstico diferencial, outros transtornos podem causar, né, um comportamento autístico. Porém, não quer dizer que a criança tenha o autismo, né, do transtorno do espectro do autismo. Então, assim, é muito complexo. Então, você tem que observar, não pode ser um diagnóstico dado de qualquer forma, tem que ser muito bem avaliado, né, tem que ser muito bem visto, com muita calma, para poder se ter, né, um diagnóstico certeiro. Por quê? Muitas das vezes a gente acha que a criança ter um diagnóstico é um rótulo, né? E isso é um complicador. Por quê? Porque só é rótulo se você não sabe o que fazer com aquelas informações que chegaram a você, né? Se você realmente utilizar o diagnóstico do transtorno do espectro autista para outro viés que não seja o desenvolvimento da criança, realmente vai ser um rótulo. Mas, para nós trabalharmos, né, tem uma importância significativa no manual diagnóstico, né? O diagnóstico, o laudo em si, ele tem essa importância de te dar um norte, te dar um viés, né, te dar um rumo a se tomar na terapia. Então, assim, a gente tem que saber fazer uma boa avaliação, saber avaliar, saber ver os aspectos que levam ao diagnóstico do autismo, saber os instrumentos como eu vou utilizar para poder se ter esse diagnóstico. Eu dou um exemplo, que estou falando aqui de algumas coisas que você vai ter que fazer na terapia, algumas observações para se saber realmente, tá? Essa criança é autismo, mas como que eu vou trabalhar ele? Então é só através de uma avaliação, através de um diagnóstico, você cria uma avaliação, um olhar sobre aquela criança, né? Então essa é a grande importância de um diagnóstico. Então você tem que se ter assim um diagnóstico para poder você saber onde você pode chegar com aquela criança, né? E quais são os passos para se chegar ao desenvolvimento de uma criança. Ela não vai deixar de ser autista, né? E que é um dos grandes ganhos dessa mudança manual é esse. Quando bota o autismo entre níveis, você pode mudar o nível. Porque quando você for falar dos níveis, vocês vão ver que ele está através da evolução da criança, né? Então, com um bom trabalho, um bom direcionamento do olhar, com uma boa, com um bom rumo a se tomar, você vai mudar o nível da criança, né? Você consegue mudar o nível. Então isso é muito importante. Foi um dos grandes ganhos do manual diagnóstico, a mudança dos manuais diagnósticos, né? Essa mudança por níveis, que é uma coisa muito interessante, né? Do ponto de vista funcional e de terapia. Porque quando você sabe que a criança, você sabe onde quer chegar, eu estou no nível 1, eu quero chegar em qual nível? Eu vou fazer que tipo de trabalho? Né? Ele está com uma perda aonde? Em qual parte? Então você começa a traçar um rumo para se saber onde você vai chegar, como que você quer chegar e de que forma você vai chegar. Então assim, é muito importante você ter esse olhar sobre o diagnóstico, né? Sobre o laudo, né? E você tem que saber como que você chega nele, porque é um papel muito importante. Muitas vezes, né, nessa sociedade corrida, chega crianças com diagnósticos, às vezes está em um consultório com outro tipo de diagnóstico, quando você vai ver, tem os critérios de diagnóstico do autismo. E ao contrário, muitas vezes a criança tem um diagnóstico de autismo, mas aí no consultório você consegue observar que ali também tem uma outra coisa que pode estar tendo um comportamento autístico, mas que é mais bem explicado por outra coisa, por um outro transtorno.
Então, assim, é muito importante você estar sempre ligado, né, e ver como que você pode chegar a desenvolver esse seu paciente, né? Ou se seu aluno, porque também os autistas não estão somente, né, nos consultórios, estão na escola, estão na igreja, estão em casa. Então a gente tem que saber como que o nosso autista funciona para poder fazer um bom trabalho com ele, né? Então, assim, quando se fala de manual diagnóstico, muitas das pessoas cometem o erro de achar que a gente está falando de rotular a criança, né? Mas não. Quando você dá um diagnóstico, coloca em níveis, mostra o que a criança pode, o que a criança não pode para aquele momento, né? Que é sempre naquele momento, porque hoje a criança está assim, mas com um trabalho você vai desenvolvendo e você tem como imaginar onde a criança pode chegar, mas nunca o caminho, o resultado final daquilo caminhar, né? Então você tem sempre um caminho a seguir, você tem sempre que acreditar no seu paciente, saber até onde eu posso chegar. Tá, eu vou chegar aqui, cheguei, e agora? Para onde eu vou? Então você vai sempre pegando e sabendo como que vai ser o caminhar dessa criança, como que vai ser esse desenvolvimento. Então, assim, quando a gente fala de diagnóstico de autismo, então essa parte persistente da comunicação, interação, uma coisa muito importante, em múltiplos contextos, porque às vezes a criança não fala, às vezes a criança não fala, mas é uma coisa pontual, em um local, por outras causas. Então, assim, o comportamento em si, ele não diz nada. A boa avaliação, um bom diagnóstico, ele diz qual é a causa do aquele comportamento, né? O que levou aquele comportamento? O que eu estou faltando olhar para perceber o que gerou aquele comportamento, né? Então, o comportamento, ele é sempre pautado, né, em algo. Por que ele está fazendo aquela estereotipia? Em quais situações? Como? Né? Então, assim, você quando está fazendo um diagnóstico, né, e vai se utilizar um manual, você vai ter que observar tudo isso para poder, quando chegar na frente do critério diagnóstico, você saber o porquê e não colocar um comportamento, né, que foi causado por uma outra coisa como um critério diagnóstico. Então, porque senão você pode errar esse diagnóstico, né, e você vai atrapalhar bastante a vida dessa criança. Né? O diagnóstico mal elaborado, né, com pressa, de qualquer jeito, ele causa realmente, ele se torna um fardo para a criança. Então, por isso que se tem um cuidado muito grande em observar e saber como você vai lidar com a elaboração desse diagnóstico. Ok? Então, vamos continuar. O transtorno do espectro autista, né, do autismo, divide-se em níveis de comportamento e são divididos em níveis de gravidade, como nível 1, nível 2 e nível 3. Os pacientes que se enquadram no transtorno do espectro de Asperger, global desenvolvimento, sem especificidade e transtorno do espectro do autismo, né, eles foram todos enquadrados no TEA, transtorno do espectro do autismo. Né? Então, assim, todo Asperger, global desenvolvimento, sem especificidade, transtorno do autismo clássico, todos eles receberão o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Vejam vocês que eu não falei o RET e nem o degenerativo. Por que eu não falei? Os dois têm uma outra causa, uma outra etiologia, né? Uma outra origem do comportamento. Eles têm um comportamento autístico, porém é causado por outras coisas. Então pode ver que daquelas listas sobraram o quê? Transtorno autístico, né, que seria o clássico, transtorno de Asperger, transtorno global de desenvolvimento sem outra especificidade. Né? Então, assim, facilitou um pouco essa observação, porque a gente não vai mais tentar colocar assim, ele é transtorno do espectro autista, ele é Asperger, ele é global de desenvolvimento sem outra especificidade. Não. Ele é TEA.
Ele está dentro do espectro do autismo. Né? Porém, a gente vai ver agora em qual nível que ele se encontra. Mas, não importa o que a gente chamava antes, ele é autista. Né? Muitas vezes o médico dava o transtorno de Asperger para poder aliviar o diagnóstico. Né? Porque quando você fala que a criança tem um transtorno autista, você já coloca um monte de limitação. Mas quando você fala que a criança tem um Asperger, os pais aceitam com muito mais facilidade o diagnóstico. Mas na verdade, ele é autista. Né? Ele está dentro do espectro, né, do autismo. Né? E a gente só vai ter que ver como que nós vamos trabalhar essa criança. Como que a gente vai fazer para fazer um bom trabalho. Mas a nomenclatura que eu utilizava-se antes, né, que muitas vezes não condizia com a criança, mas era mais para poder o pai ter um diagnóstico, né, mais leve, e que dava os direitos né, do autismo. Mas agora não, agora todos eles são transtornos do espectro do autismo. Então vamos lá. Os critérios de diagnóstico do DSM-5. Critérios de diagnóstico. Déficit persistente na comunicação social e interação social, em múltiplos contextos. Né? Atualmente ou por história prévia. Mas agora não tem mais jeito, era muito assim como criança, mas agora então você vai ver, né? Então você tem uma observação da história, por isso tanta importância da anamnese bem feita, né? Da entrevista com os pais bem feito, para poder nós termos essa história prévia. E essa comunicação social, esse déficit persistente para comunicação social e interação social é em múltiplos contextos. Na igreja ele não apresenta comportamento, só na escola. Só em casa. O que será que está acontecendo que está provocando o comportamento? Né? Então essas perguntas têm que estar tudo na sua cabeça. O que está provocando o comportamento? Será que, se a gente trabalhar isso, será que melhora o quadro? Né? Não. Eu fiz a intervenção e era algo dentro de casa que estava acontecendo, que estava tendo um comportamento. Né? Então, não é autismo. Né? Então, vocês têm que ver, tem que ser em múltiplos contextos. Né? A criança não é autista aqui e ali não é mais. Não é bem assim. Né? Então você tem toda uma história, toda uma observação, você tem que estar sempre atento, tomar cuidado com os equívocos que podem ser cometidos. Tudo isso tem que ser olhado e analisado com muita calma, né? Porque é um diagnóstico pesado, né? Até pesado. Porque quando você recebe um diagnóstico de autismo, nossa, é um peso, né? Seja para a família, seja para a escola, seja para quem for, é pesado. Né? Então a gente tem que ter um cuidado no diagnóstico, né? E assim, e fora que a gente precisa ter o diagnóstico correto, né? Para poder se ter um trabalho correto. Vamos lá. Déficit na reciprocidade socioemocional, variando, por exemplo, dificuldade para estabelecer uma conversa normal, tem uma dificuldade para poder se manter uma conversa, de estar nesse jogo social, né, dessa variância que agora sou eu, agora você. Então, se essa variância, né, de linguagem está comprometida, compartilhamento reduzido de interesses, emoções e afetos. Esse compartilhamento, essa forma de lidar com o outro está comprometida. Né? Dificuldade para iniciar ou responder à interação social. Né? Tem uma dificuldade, às vezes, para iniciar uma interação, mas depois que ele inicia, ele até fica, mas muitas vezes você tem que olhar para a qualidade, né, dessa interação social. Como que está essa qualidade?
Porque, como a gente está falando, é onde tem níveis. Então, se você não olha para essa qualidade, como que ele lida com essa situação, como ele lida com essa interação, né? Como ele faz para lidar, muitas vezes está na qualidade. Né? Então, vocês têm que tomar um cuidado, um olhar muito criterioso sobre isso. Né? Déficit no comportamento comunicativo, não verbal, usados para a interação social, variando, por exemplo, comunicação verbal ou não verbal pouco integrada, ou seja, ele fala que está feliz, mas a expressão facial dele não corresponde, né, ao que ele está falando. Dá um exemplo. Estou muito feliz. Eu estou dando certo. Então, assim, não tem uma comunicação não verbal que condiz, né? Poxa, meu cachorrinho morreu. Nossa, eu brincava muito com ele. Puxa. Ou seja, você vê que tem uma variância, né, entre a linguagem verbal e a não verbal. Né? E quando a gente vai comunicar, a gente precisa de uma integração entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Né? Então, isso muitas vezes está em defasagem. Né? Então, você consegue perceber. E muitas vezes isso está na qualidade. Então, não, ele tem uma integração? Tem, mas a integração, assim, é aquela integração que você não consegue ver aquela qualidade nessa integração. A normalidade no contato visual, né? A normalidade no contato visual em linguagem corporal ou déficit na comunicação, né? Da compreensão e no uso de gestos, né? Então, assim, ele tem uma anormalidade, que essa palavra é um pouco pesada, mas assim, o contato visual é pouco, como vou dizer, tem pouca qualidade, né? A linguagem corporal dele, como que o corpo está respondendo ao meio, também tem uma falha, né? A comunicação em gesto, o uso de gestos está, né, debilitada. Então, assim, tem algo ali que você consegue perceber, consegue fazer uma avaliação de que não está, preste muita atenção, tem que tomar muito cuidado com essa palavra, né? Mas não está dentro dos padrões esperados, né? Para uma idade, né? Ou seja, não está numa normalidade, né? Mas colocando muitas aspas nessa normalidade, que o que é normal, o que não é normal, é um detalhe, né? Uma coisa pode estar normal em um contexto e não está normal em outro. Então, assim, eu falo essa palavra normal, mas levando muito cuidado sobre ela, né? Porque é uma palavra que, se você utilizá-la de uma forma errônea, você pode gerar algo, né? Então, assim, o normal é muito complexo, mas ele não tem uma qualidade nesse uso do corpo, né? Nesse uso da parte corporal, né? No gesto para a comunicação. A ausência total de expressões faciais ou parcial, né? A ausência total parcial de expressões faciais e de comunicação não verbal, como a gente já tinha dito antes, né? Déficit para desenvolver, manter e compreender relacionamentos variados. Por exemplo, dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos. Ou seja, ele está sempre utilizando as mesmas conversas, as mesmas falas, os mesmos interesses, não importando às vezes a variabilidade do contexto social. Então, assim, ele está querendo sempre falar sobre o mesmo tema, sempre falar sobre a mesma coisa, para poder responder bem àquele ambiente. Né? Então, não tem essa maleabilidade comportamental que é esperado, que é importante. Né? Cada contexto você se porta de uma forma. Né? São os famosos papéis sociais. Dependendo do papel social que você está representando, você se comporta de uma maneira diferente. Né? Quando você está em papel de aluno, você tem uma postura. Quando você está no papel de professor, é outra postura. Quando você está no papel de terapeuta, muitas vezes é outra postura. Quando você está numa igreja, você tem um outro comportamento. Se você está em casa com seus amigos, numa roda de conversa, você tem outros. Então, assim, os comportamentos têm que variar devido ao social que você está. Então, se você consegue observar uma dificuldade em ajustar o comportamento,
né? Então você consegue perceber que tem sempre uma fala que está fora daquele contexto social, uma colocação, algo fica fora, certo? Desse contexto social. Dificuldade em compartilhar brincadeiras imaginativas ou fazer amigos. Ele tem dificuldade nesse processo, né? De brincadeira, de saber o que é brincadeira, o que não é, o sarcasmo, né? Ele muitas vezes tem uma dificuldade muito grande em perceber o sarcasmo, né? E o sarcasmo é uma coisa muito complexa, né? Você tem que perceber, né, o social, o que tem aquilo ali, o contexto, para poder você entender. Né? Então você tem muitas vezes, a gente tem que observar isso também. A ausência de interesse por pares, né? Ele prefere ficar sozinho, né, do que ficar com algum par seu. Né? Então ele tem essa dificuldade, ele tem essa ausência de interesse por pares. Né? Então assim, isso acontece muitas das vezes. Ok? Os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, conforme manifestado por pelo menos 2 dos seguintes aspectos, né? Ou previamente ou historicamente, certo? Vamos lá. Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipada ou repetitivo. Né? Esse comportamento motor, esse uso de objetos, a fala, ele é estereotipado, né? E é restrito o comportamento. Há sempre uma restrição de comportamento e uma restrição e uma estereotipia bem grande. Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualísticos de comunicação verbal ou não verbal. Então ele tem um ritual, ele tem algo que organiza ele. Né? Eu gosto de dar o exemplo do The Big Bang Theory, né? Que o Sheldon Cooper. O Sheldon, ele tem esse comportamento, né? Apesar de não ser uma série de autismo, mas se você for observar com um olhar, né, mais criterioso, você consegue ver esses padrões motores, essas coisas repetitivas, essa inabilidade social, né? Então, assim, é bem interessante, e o mais interessante por quê? Porque é uma série que ele já é adulto, né? Porque muitas vezes o diagnóstico passa pela infância, e da infância sempre se teve algo que percebesse, mas só na idade adulta que esses padrões vai atrapalhar de verdade, né? Vai ser restritivo ao convívio social, né? Vai ter uma limitação social através disso, né? Então, assim, é bem interessante você validar com uma série, com uma coisa, né? Para poder fazer esse contraponto, né? Que na série ele tem uma superdotação, tem uma aprendizagem que perpassa, né, a normalidade, porém ele tem muita dificuldade nesse processo, né? Então, assim, para podermos também estar vivendo, né, que a parte de cognitiva, né, de inteligência pode não é critério para autismo, entendeu? Apesar de ser muito normal esses dois transtornos virem juntos, né? Então, assim, é bem interessante para a gente observar. Interesses fixos e altamente restritos, que são anormais, interesse ou foco, né? Tem foco, interesse, algo normal, anormal. Hiper ou hiporreatividade de estímulos sensoriais ou interesses incomuns por aspectos sensoriais no ambiente. Exemplo, indiferença aparente à dor, temperatura e reação contrária a sons, texturas, né? Então, assim, é capaz de colocar a mão no fogo e não perceber que está no fogo, né? E causar um machucado. E, ao mesmo tempo, um som que para muitos, né, não atrapalharia, para ele atrapalha bastante. Então, assim,
essa hipo e hiperreatividade sensorial é bem característica, né? E pode ser hiper de uma coisa, hipo de outra, né? Esse hiper a mais, né? Reatividade, essa resposta a mais sobre um estímulo, essa resposta a menos sobre outra, uma parte do corpo pode ser hiper e outra parte ser hipo. Então, assim, não tem uma regra específica nessa parte de sensorial, né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente tem que ver todos os aspectos, alimentar, de sono, rotina, tudo isso é importante para a gente ver se esses critérios estão sendo encontrados nas algumas crianças, né? Então, você tem que ver com calma, porque, mas pode ser algo no corpo que esteja estimulando demais o funcionamento sensorial e está dando a mesma resposta, né? Então, por isso que você tem que olhar com calma. Claro, você liga o sinal de alerta, mas você está sempre com calma nessa observação. Os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento. A criança até os 3, 4, 5 anos era normal, né? E de repente virou autista. Peraí, você tem que observar com muita calma, né? Era as aspas, né? Normal, ou não se observava tanto esse comportamento não limitava tanto. E com o passar dos anos foi que começou a se limitar, né? Porque às vezes é um comportamento que fica assim, isso aí é coisa de criança, vai passar, né? Essa birra de escutar esse som é normal. Aí você vai, pede fotos, pede vídeos quando era pequeno, e você consegue observar alguns comportamentos que já davam indício lá atrás. Só que não se era observado e ele só passou a ser observado mais tarde, quando começou a ter uma limitação social, uma limitação na escola, que muitas vezes a criança o primeiro local onde é sinalizado na escola, né? Numa creche, numa pré-escola. Então, se há uma observação, né, do comportamento e ver que aquilo ali está estranho. Mas, se fosse observar, estava presente muito mais precocemente, né, com comportamentos que não limitavam. Então, por isso, não eram muitas vezes observados. Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, né? Então, assim, tem que ter um prejuízo, né? Porque se ele tem uma limitação, vai se ter um prejuízo, né? Vai ter sempre um prejuízo, seja ele funcional, seja ele social, profissional, acadêmico, mas se tem um prejuízo, né? Na interação social, né? Enfim. Essas perturbações não são mais bem explicadas por deficiência intelectual ou atraso global do desenvolvimento. Deficiência intelectual ou transtorno específico do autismo pode ser comórbidos, ou seja, pode vir juntos, mas, vou dar um exemplo, crianças com deficiência intelectual severa, né? Um QI abaixo de 30, né? Muitas vezes o comportamento dela vai ser por causa da deficiência intelectual. Ela não consegue lidar porque a deficiência intelectual é tão severa que ele não consegue fazer o jogo social. Mas não é porque falta um interesse social, entende? É porque ele não consegue lidar com a dinâmica social. Ele não tem capacidade cognitiva para o tratar social. Então a criança tem tanta limitação intelectual que pode causar, né, o comportamento autístico. Então por isso que tem que ser muito bem observado, muito bem visto, muito bem analisado, né, esse processo quando a gente fala sobre isso. E aqui está os níveis de gravidade. Nível 1. No nível 1, né, ele é exigido apoio. Ele tem que ter um prejuízo, ele precisa de um apoio. Mas esse apoio ainda é leve, né?
A ausência de apoio causa déficit na comunicação social, que causa prejuízos notáveis, dificuldade, né, para iniciar interações. Então, assim, ele tem uma dificuldade na comunicação social, ele tem uma dificuldade no comportamento repetitivo, porém, com alguns ajustes, com alguns apoios, né, com pouco apoio, ele já vai conseguir essa interação, né? Esse comportamento já é melhorado, né? Então, assim, você consegue lidar com muito menos apoios quando está no nível 1. Né? Então, assim, ele está exigindo apoio, mas não é um apoio muito grande, como é no nível 2. No nível 2, pode reparar que ele exigir apoio substancial. Ele precisa de um apoio, mas esse apoio tem que ser maior, tem que ser um apoio que dê um suporte, né? Deve-se no nível 1, ausência de apoio, déficit da comunicação. No 2, déficits graves nas habilidades de comunicação social e verbal, né? E não verbal. Então, precisa de muito mais apoio do que exigido anteriormente, né? Tanto na comunicação social quanto no comportamento restrito e repetitivo. Então tem que ter muito mais apoio. No nível 3, que é exigido um apoio muito substancial. Foco nesse muito, né? Porque esse déficit, muitas vezes a comunicação social dele quase nem existe, né? Ele não consegue fazer essa comunicação social quase nada. Então ele precisa de muito apoio para se fazer essa comunicação social. Esse comportamento restrito e repetitivo é bem marcado, né? É bem forte, né? Você vai ter que fazer intervenções bem fortes, mas veja, como está em nível e através de apoio exigido, você vai trabalhar para, ao passar do tempo, do 3 você conseguir jogar para o 2 ou até mesmo para o 1, né? Com o trabalho. Mas você tem uma possibilidade. Você está vendo que com uma divisão em níveis, você dá uma possibilidade maior para a criança, né? Você consegue ter uma possibilidade um pouco maior, né, de trabalho, né? Que não é, exemplo, quando você falava que a criança era autismo clássico, para onde ela ia? Você poderia mudar o diagnóstico de transtorno clássico para ele ser um Asperger? Não dá, né? Então, quando você coloca em níveis, você consegue ver e consegue fazer a evolução do caso, né? Então, fica muito mais fácil, mais simples a apresentação, né? O trabalho. O trabalho não é simples, desculpa, mas o diagnóstico, a classificação fica muito mais simples, né? Porque aí você vai ver como que está essa parte de apoio dele, se está muito mais exigido, se não está pouco exigido, né? E aí você vai fazendo esse contraponto e vai botando em níveis, né? Fica muito mais simples esse diagnóstico. Diagnóstico diferencial, né? Primeiro diagnóstico diferencial, o síndrome de Rett. Primeira coisa, diagnóstico diferencial é o que parece autismo, mas não é. É outra causa, certo? Então vamos lá. Síndrome de Rett, que é uma ruptura na interação social, pode ser observada durante a fase regressiva da síndrome de Rett. Então, assim, é uma fase dela. Então, assim, em alguma fase dela vai se ter um comportamento autístico, mas ele tem uma outra causa, é uma doença degenerativa, né? É uma síndrome, né? Que vai tendo outros vieses, ele tem uma outra origem. Então, assim, é diferenciado. Por isso o Rett foi tirado dos transtornos do espectro do autismo, né? Porque a síndrome de Rett virou uma síndrome à parte, outra síndrome. Beleza? Mesmo tendo, em algum momento, o comportamento autístico. Vamos lá. E a síndrome de Rett afeta meninas, né? E pode ser apresentado preenchendo critério diagnóstico para o transtorno do espectro do autismo. Depois desse período, né, de 1 a 4 anos, há melhora nas habilidades de comunicação social e as características autísticas não são mais grande foco de preocupação. Ou seja, o comportamento autista já passa a não ser
depois de um certo tempo, passa a não ser mais a grande preocupação do transtorno de Rett, entendeu? Transtorno de linguagem e transtorno da comunicação social pragmática. Lembra que agora o autismo tem dois rumos: o transtorno da comunicação social e transtorno dos movimentos estereotipados. Se você tem o transtorno da comunicação social, né, da pragmática, em defasagem, você tem algumas características autistas. Só que se não tem a parte comportamental, né, a parte comportamental ele não tem, né, está intacto. Ou a comunicação social que provoca um comportamento, né, mas não é o autismo, é a comunicação social que provoca aquele comportamento. Então, se você tem que olhar, observar se tem também a parte da parte motora, da parte do comportamento, né? Porque se tiver só a parte da comunicação social, né, não é autismo, é transtorno de linguagem, né, e da comunicação social, ok? Está dentro do transtorno de linguagem e não do transtorno do espectro do autismo. E esse transtorno da comunicação social é um dos tipos dos transtornos do neurodesenvolvimento. Mutismo seletivo. O próprio nome já diz, ele tem esse comportamento em alguns ambientes, né, diferente do autismo, que ele tem um comportamento em vários ambientes. Desenvolvimento precoce não costuma ser acometido, ou seja, precocemente não. A criança afetada normalmente exibe habilidades comunicacionais apropriadas em algum contexto ou locais. Algum contexto local é normal, porém em alguns outros que tem um problema, né? Então se dá mais para o lado do mutismo seletivo do que para o autismo. Deficiência intelectual foi sem transtorno do espectro autista, né? Que foi o que a gente já falou antes, né? Transtorno dos movimentos estereotipados. Se no transtorno de comunicação social, né, faltava o movimento, né, o comportamento, aqui o transtorno do movimento estereotipado, ele tem todas as estereotipias, tem todo o comportamento estereotipado do autismo, porém não tem a parte da comunicação social. A comunicação social dele está preservada, porém os movimentos estereotipados é que vai ter o problema, vai ser o foco né, do critério diagnóstico, né? Vai ter muito mais parte de movimento estereotipado e não de comunicação social. O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Anormalidade na atenção, foco exagerado ou distrações fáceis são comuns em pessoas de transtorno do espectro autista. Mas, né, assim como a hiperatividade. Um diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade deve ser considerado quando dificuldades atencionais ou hiperatividade excedem ou tipicamente encontrados em indivíduos com a idade mental comparáveis, né? Então, assim, eu já tive casos de que a criança tinha um diagnóstico de transtorno do déficit de atenção. E quando eu fui ver, o comportamento dele era provocado por uma impulsividade, mas toda a linguagem, todo o movimento era tudo dentro da normalidade. Só que o que acontecia? Ele explodia, ele não sabia lidar com o social muito bem, ele não conseguia fazer esse link, essa parte. Então ele tinha esses problemas, né, nessa área, que parecia ser TDAH. Só que aí o que acontece? Ele tinha esses comportamentos por não saber lidar com o meio social. Ele tinha dificuldades sociais, então ele ficava agitado. Então você tem que ver qual é a origem, né, do comportamento. Pode ser autismo ou pode ser transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que também é confundido. A esquizofrenia. Alguns comportamentos esquizofrênicos encaixam nos critérios diagnósticos de autismo. Porém, né, na esquizofrenia há outras coisas, como a parte na esquizofrenia, né, é um quadro que se tem delírios e alucinações.
e também outras características diagnósticas da esquizofrenia, e que muitas vezes não são elementos do transtorno do espectro autista, entendeu? Então, o que vai diferenciar vai ser a presença de delírios e alucinações, né? Então, assim, isso vai ser um fator, né? E outra coisa que é bem importante quando a gente vai fazer uma avaliação, você dá uma olhada também toda na parte física. Você não pode chegar até aqui se você não olhar a parte física. Exemplo, a surdez. Muitas das vezes a surdez é confundida com o autismo. Porque alguns comportamentos e algumas... e a não comunicação é confundido, às vezes, com o autismo. Então você tem que dar uma olhada também, que é outro diagnóstico diferencial. Vamos lá. CID-10, né? CID-10 e CID-11, né? O antigo, que ainda está em vigor, né? Ainda está se utilizando, porém, já temos que observar, porque a partir de 2022 não se terá mais, né, esse CID-10, será o CID-11. Então, assim, é muito importante, né, nós já temos o conhecimento que, por enquanto, ainda se pode utilizar, né, a classificação, né, do CID-10. Porém, vai se ter a mudança, então, assim, a gente tem já que estar observando, já tem que estar de olho para saber. Beleza? Então, vamos lá. A classificação internacional de doenças mentais, o CID-10. O autismo no CID-10, né, ele está nas classes de transtorno de desenvolvimento psicológico, né, representado pelo código F84, dos transtornos invasivos do desenvolvimento, que é caracterizado por anormalidade qualitativas em interação social recíproca, em padrões de comunicação e por um repertório de interesses e atividades restritos, estereotipados e repetitivos, né? Então, aquele tripé que eu falei no CID, no DSM-4-TR, volta no CID aqui também, certo? Só que aqui ele se encontra nos transtornos de desenvolvimento psicológicos, né? No transtorno invasivo do desenvolvimento. Ele apresenta, né, se apresenta no transtorno invasivo do desenvolvimento, né, como está junto com autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Rett, outros transtornos degenerativos da infância, transtorno de hiperatividade associada a retardo mental e movimentos estereotipados, síndrome de Asperger, outros transtornos invasivos do desenvolvimento e transtornos invasivos do desenvolvimento não especificado. Então você vê que tinha uma gama de coisas, né, como se tinha no DSM-4-TR, né? E agora vai se ficar assim após o CID-11, né? Ele vai estar, né, nos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Ele vai estar junto com os transtornos do neurodesenvolvimento e vai ser assim a classificação. O 6, a classificação vai ser 06A2. Por quê? O 6 representa que ele está nos transtornos mentais comportamentais do neurodesenvolvimento. Então, todos os transtornos mentais que estão no neurodesenvolvimento, ele será no 06. 16A, transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Então, assim, aqui os transtornos mentais comportamentais do neurodesenvolvimento. Aqui a funila. A, transtorno do neurodesenvolvimento. A2, transtorno do espectro do autismo, ou seja, 6A2. Então vocês veem que ele vai se tornar um único transtorno, né, que vai estar dentro do neurodesenvolvimento, como é no DSM-5. E aí eles dividiram em vários 6A20220, que é sem transtorno de desenvolvimento intelectual e com leve ou nenhum prejuízo na linguagem funcional, ou seja, bem leve. Com transtorno de desenvolvimento intelectual
e com leve ou nenhum prejuízo na linguagem funcional. Vocês veem que o desenvolvimento intelectual e a linguagem serão aspectos muito observados para se ter o diagnóstico. Então vai se ter que se olhar e se conhecer muito de deficiência intelectual para poder também se dar um diagnóstico mais preciso de autismo, para saber se tem um déficit no transtorno do desenvolvimento intelectual ou não, se tem um prejuízo na linguagem ou não. Então isso tudo vai ter que ser muito bem observado. Vamos lá. E aí, vamos lá. CID-10, ele era F84, transtorno global do desenvolvimento. CID-11, né, vai ser 6A02 ponto, e aí vai mudar o final, que cada um vai, ou com problema na inteligência ou na comunicação de linguagem, né, que vai definir qual será o final, ponto 0, o 01, 02, 03, 04. Então vai ter uma observação nesse aspecto, certo? Então, antes, né, transtorno de autismo infantil, atípico, síndrome de Rett, tudo isso virou essa parte aqui, né, que vai ser o TEA, transtorno do espectro do autismo, e aí se vai ver a variância, não vai se ver mais todos esses transtornos, e sim, ele vai estar dentro do TEA, mas o que vai variar vai ser os outros fatores, ok? E aqui, né, a mudança será para 2022, né? Então, assim, como eu disse antes, né? E DSM-4, transtorno do autismo, Rett, desse negativo, virou níveis. CID-10, autismo infantil, vai se formar TEA, só que com a variância da inteligência e da linguagem, né? Então, esses fatores que serão importantes na observação, né? Então, essa é a grande mudança nesses manuais diagnósticos, certo? Muito obrigado pela atenção, né? Espero que tenham gostado e assim, o manual diagnóstico, ele é muito importante, a gente está sempre em observação, porque nós não vamos, vai se chegar muito de diagnóstico e nós temos que conhecer quais foram os passos, né, que se foi dado para se chegar nesse diagnóstico. Então a gente tem que conhecer os manuais de diagnóstico, tem que saber as mudanças, tem que saber as atualizações, né, o que foi importante, né, o que é importante observar, o que é importante, diagnóstico diferencial, saber os diagnósticos diferenciais. Então, assim, é uma boa observação que se tem que se ter. Vamos agora abrir para as perguntas, né, para saber. Podem ficar à vontade para fazer perguntas. Bem, o manual diagnóstico, né, ele é utilizado para vários fatores, né? E assim, tem uma pergunta, né, que foi o seguinte: esses manuais são usados na formação universitária? Sim, né? Que você, para poder fazer qualquer tipo de diagnóstico, você tem que conhecer o passo a passo dos manuais, né? E a formação universitária, muitas das vezes, você tem que ter esse conhecimento, seja ele a formação, principalmente quem se forma nas áreas de atendimento, que vai pegar diretamente esse público. Tem que conhecer o manual diagnóstico, né? E é muito utilizado, sim, nas universidades. Vou dar um exemplo aqui. Se você faz um mestrado, um doutorado nas áreas de autismo, você vai ter que conhecer os manuais diagnósticos para saber o que está se falando, quais são as novidades, como que você vai elaborar um laudo. Porque você pegar e utilizar uma avaliação por utilizar, você não está dizendo nada. Vou te dar um exemplo. Você pega um Proteia, né?
Proteia, ele é um teste, né, para se fazer a avaliação de autismo, né? Você utiliza ele junto com vários outros documentos para se chegar, né, na avaliação de autismo. Se você não parelhar, né, o resultado do Proteia com o DSM, você não vai ter um resultado que condiz. Então você precisa, né, ter o conhecimento manual diagnóstico para você fazer uma avaliação. Se você não tem esse viés, esse conhecimento do manual, você não vai ter como fazer o parâmetro, o contraponto, né, justificar a sua avaliação. A sua avaliação só vai ser validada no momento que você emparelha com o manual diagnóstico. Por quê? Tem muitos livros que falam de autismo, só que o que acontece quando você utiliza um livro para poder justificar? O livro, muitas das vezes, não estou generalizando, mas muitas das vezes é a visão daquele autor específico. Já o manual diagnóstico, ele é uma junta de autores, né, junta de pesquisadores que elabora aquele manual. E ele tem uma validade internacional. Vou dar um exemplo do seguinte, que o CID-10, né, ou agora o CID-11, ele é europeu, né? Ele é europeu e é elaborado, né, na Europa por vários profissionais de vários países diferentes. O que acontece com o DSM, que ele é americano. Vários profissionais americanos que se encontram em congressos, que estão sempre discutindo, estão sempre elaborando, vai fazer essa validação, vai fazer esse olhar para colocar esses critérios diagnósticos. Então, é um olhar muito mais amplo. Então, quando você vai justificar, né, essa utilização desse teste, desse objeto de rastreio, que você pode utilizar também rastreio. Na clínica é muito normal você utilizar o rastreio, né? São alguns manuais de rastreio, porque o rastreio, o que ele vai fazer? Ele vai, como o próprio nome diz, ele vai rastrear a possibilidade de se ter autismo ou não. Só que você não pode justificar um diagnóstico somente com teste de rastreio. Porque o teste de rastreio, como o próprio nome diz, ele só rastreia, né? Ele te diz o seguinte, ó, essa criança tem características que pode ser alguma coisa aí desse viés. Mas você precisa validar com objetos, né, de intervenção, né, como eu dei o exemplo do Proteia, tem também da inteligência, tem outros, né, que vai fazer uma avaliação também bem precisa. Você tem que pegar dados quantitativos com dados qualitativos e vai fazer uma boa avaliação, né? Porém, esses dois mecanismos só vai ter validade, só vai ter uma fidedignidade se você conseguir fazer um emparelhamento com o manual diagnóstico. Porque senão você não vai ter como justificar o comportamento. Não, tá, ele teve esse comportamento X. Por quê? Porque lá no DSM, esse comportamento X, ele condiz com o diagnóstico de autismo. Eu fiz essa testagem, mas olha só, lá no DSM, esse outro resultado, ele dá mais para a parte de deficiência intelectual do que para o autismo. Então, o diagnóstico diferencial é outro. Então, você está sempre fazendo esse contraponto. Então, assim, as faculdades, as universidades têm que se ter essas matérias, né, que fale dos manuais diagnósticos, que trate o manual diagnóstico, esses critérios diagnósticos, para os alunos conhecerem e não cometerem alguns erros que às vezes pode se ter por um achismo de achar que assim, autismo é isso. Tá, o autismo é isso, mas o comportamento é isso. Mas será que esse comportamento é autismo mesmo ou é outra coisa? Então, por isso que você levanta várias hipóteses, quando você vai fazer fechar um diagnóstico, você levanta várias hipóteses. Ó, esse comportamento é X, mas vou ver essas outras coisas para ver se aconteceu alguma coisa. Exemplo,
Você não pode começar nenhuma avaliação e pensar em autismo se você não fez nenhum teste de visão e audição, porque os fatores sensoriais podem estar influenciando no comportamento. Então você tem que ter padrões, tem que ter, como eu vou te explicar, você tem que ter primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, vou excluir outras coisas. Ah, tá. Então é autismo. Mas para isso você tem que conhecer o manual diagnóstico, conhecer os diagnósticos diferenciais, saber que o autismo pode, para você ter autismo, você tem que ter esse tipo de comportamento, você tem que ter esse tipo de coisas. Então, como você aprende isso? Através dos cursos, né, da faculdade, através disso tudo. Então a gente precisa, né, a formação universitária tem que estar consolidando esse conhecimento no aluno, para ele não cair em nenhum erro. Eu sempre falo com os meus alunos o seguinte, que o diagnóstico muitas vezes já vem fechado, beleza, né? Só que quando eu vou avaliar, eu tenho que ter também o meu olhar. Será que eu concordo com aquele diagnóstico? Mas para falar isso, eu tenho que ter um conhecimento, né? Porque, olha só, vou dar um exemplo. Uma criança que tenha, que tenha explosões comportamentais, né? Ele pode ser por vários motivos, certo? Se for pelo autismo, muitas das vezes é pela inabilidade social. Então você tem que fazer um treinamento social na criança, né? Já uma criança que exploda por causa de um TDAH, eu tenho que fazer um trabalho em cima das funções executivas, em cima da inibição de comportamento, né? Em cima da impulsividade. Então você está vendo que são dois viés totalmente diferentes, dependendo de qual diagnóstico eu tenho, né? Porque se eu trabalho do mesmo jeito com os dois casos, eu vou perder tempo. Eu falo o seguinte, que criança, né, que quando tem um transtorno desse, você não pode perder tempo, né? Então uma boa avaliação, ela vai sim, né, criar um mecanismo de não perda de tempo. A criança não tem tempo a perder, né? É igual quando a gente fala de transtorno de aprendizagem. A criança não tem tempo a perder, porque um ano que passa é um ano que ela já repetiu na escola, né? Então, assim, a gente não pode, igual com a criança com autismo, né? A criança com autismo, a gente tem que saber como guiar esse comportamento dela, a gente não tem tempo a perder, né? Então, a gente não tem tempo. Então, uma boa avaliação para citar. Essa criança consegue isso, eu vou partir daqui para ali, porque ele já tem isso, então é só eu continuar o trabalho para chegar nesse lugar que eu quero. Então você tem que saber quais as rotas que você vai utilizar através de um bom diagnóstico, através de uma boa avaliação, né? E para isso você tem que conhecer os manuais de diagnóstico. Ok? Mais uma pergunta? Certo. O ABA, né, uma outra pergunta, né? Quais as formas de aplicação da intervenção ABA e a relação com esses manuais, né? O ABA, ele é um viés comportamental, certo? Ele tem perfis, né, que é baseado na TCC, né, na terapia cognitiva comportamental, né, que vai trabalhar o comportamento, né? Então você tem total conexão com o manual diagnóstico. Porque através do manual diagnóstico, através dessa observação dos manuais diagnósticos, eu vou saber qual o comportamento que eu preciso melhorar, vou até melhorar assim, mas com muitas aspas, né, que é muito complexo falar essas palavras, mas assim, eu vou precisar trabalhar, né, em cima do processo, então eu vou ter que saber onde eu vou chegar. Né? Então, assim, os manuais diagnósticos ele te dá essa base para qualquer tipo de terapia com o autismo, seja ela ABA, seja ela qualquer outro tipo de intervenção, né? Eu não faço nenhuma boa intervenção se eu não fizer uma boa avaliação, se eu fizer um bom diagnóstico. O diagnóstico e a intervenção ele tem que andar junto, porque senão é aquilo que eu falei anteriormente, você vai perder tempo no momento que eu fico dando um tiro para cada lado.
né? O protocolo do ABA é um protocolo, né, que precisa ser seguido, né, mas com um olhar de não perder tempo para a criança, de trabalhar a limitação da criança, saber o que ela pode, o que ela não pode, e fazer todo um trabalho comportamental em cima disso, né? Que é esse o viés. Então, assim, a gente precisa muito estar sempre nesse olhar, nesse jeito de ver, né? E o manual diagnóstico vai tirar essa base, ok? Outra pergunta? Quais o conselho que eu poderia dar, né, aos pais que não conseguem lidar com as dificuldades dos filhos em casa? Bem, para começar, já achei que a primeira coisa é ter muita paciência, né? A criança não faz aquele comportamento porque ele não está querendo, ou birra. Muitas das vezes é isso que acontece, é uma inabilidade. Muitas das vezes aquele comportamento é o jeito social que a criança com autismo sabe lidar com as situações da vida, cotidiano. Então, assim, ela fica nessa rotina, nessa forma de lidar, né? Que é o jeito que ela aprendeu, né? A lidar com o mundo. Então, a primeira coisa, tem que ter muita paciência. Outra coisa é saber, né? Junto com o terapeuta que está acompanhando a criança, porque os pais tem uma parcela muito grande, né? No tratamento, porém não é sozinho, tem que estar junto com os terapeutas, né? E saber como que o seu filho lida com as coisas. É importante você não reforçar alguns comportamentos inapropriados, né? Você cortar alguns comportamentos inapropriados. Eu sei que quando você corta, você tem a birra como um fator, né, de resistência, né? Tem uma explosão, porque ele não sabe lidar com aquela relação social que está sendo estabelecida ali. Mas a ruptura é importantíssimo no processo. Você precisa romper com o comportamento inapropriado, né? Então, é através de quê? Através de uma intervenção em cima do comportamento, né? Mas você tem que ter paciência, tem que ter muita calma, porque quando você faz essa intervenção, a criança vai querer continuar no comportamento que ela já conhece, já está familiarizada. Então ela vai ter aqueles comportamentos que são naturais, né? Já são esperados para ela. Porém, tem que se haver, sim, essa ruptura, né? Mas a só coisa que eu tenho para falar com os pais é: tenha calma, muita calma, e confie nos terapeutas. Você tem que confiar, você tem que ter terapeutas que você confie, que você faça vínculos, que você faça links, né? Por quê? Porque são eles que vão conhecer seu filho. Por exemplo, eu poderia te dar aqui várias dicas, mas seria vazio ainda porque eu não fiz uma avaliação, né, do comportamento de cada criança. Quando se fala de autismo, né, por isso que é espectro, né, são variações de comportamentos. E cada comportamento tem que ser avaliado e ser intervido de uma maneira a evoluir aquela criança, né? Então, assim, você tem que fazer a ruptura do comportamento, você tem que saber que tipo de comportamento está sendo dito, para se botar um comportamento mais adaptativo, né? Ele aprenda a lidar com as situações do cotidiano de uma forma mais adaptativa, de uma forma mais funcional, né? Que a gente precisa sempre fazer a criança ser funcional, né? Ter um bom trabalho funcional. Isso é muito importante para a criança, né? Então, assim, é a principal coisa que eu falo para os pais. Tenha paciência, né? E tenha que intervir, né? Se a gente não intervém, o comportamento só piora. A mesma coisa que acontece quando a gente fala de TOD, transtorno do opositor desafiador, né? Muitas das vezes a gente reforça o TOD, né? Porque a gente acha que faz o melhor, né? E aí você fala o não e não banco não. E aí o que acontece quando você não banca o não, né?
a pessoa vai querer ter o comportamento de voltar à rotina que ele já está acostumado, né? Então, assim, isso vai acontecer também com a criança em casa, né? Então, assim, ele vai querer sempre ter a rotina que está em casa. Então, assim, é uma coisa que você tem que ter calma, paciência, mas você tem que intervir, né? E também estar junto com os seus terapeutas, ok? Se eu recomendo alguma outra terapia complementar, eu acho que, assim, autismo, ele tem que estar com alguns profissionais, né? Tem que estar com um psicólogo, né? Que a psicologia, ela, principalmente, eu gosto muito das terapias que visam para autismo, né? Porque, assim, a gente tem que ver de que a gente está se falando, né? Quando a gente fala de autismo, eu gosto muito da TCC, da terapia cognitivo comportamental, porque vai lidar com o comportamento da criança, né? Isso é muito importante quando se fala de autismo. Mas profissionais como o fonoaudiólogo, né? Que precisa muito no processo, né? O fono é o parceirão, né? Da psicologia. A terapia ocupacional é importantíssimo. A psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, né? Com profissionais que entendam está sendo dito sobre autismo e sabe lidar com as fases cognitivas da aprendizagem, saber que a criança com transtorno de espectro autista vai ter alguns problemas na parte de funções executivas, vai trabalhar aquela parte, né? Então, assim, eu gosto muito da neuropsicopedagogia, né? Profissional tem que ter um médico de referência, né? Principalmente um psiquiatra infantil, né? E todos esses profissionais têm que conversar entre si. Então, assim, é bem interessante. O próprio ABA, né? A teoria ABA é muito, muito, muito utilizada e muito interessante, né? O viés do autismo, somente porque ela é ligada à TCC, né? Que é, para mim, na psicologia, uma das teorias que mais bem explica, que mais bem trabalha esse comportamento, né? Não desestruturado, mas esse comportamento que não é adequado, né? Naquele momento, né? Então, assim, eu acho bem interessante. São terapias que eu gosto muito, certo? Tem algumas partes de alimentação, tudo isso também é interessante ver, né? Porque nossas questões alimentares também são importantíssimas, né, no nosso desenvolvimento, mas esses são profissionais bem interessantes, ok? E, exemplo, eu gosto de muitas coisas, né, a parte médica, eu gosto muito da parte que olha um pouco mais para essa parte de neurônios, de células glia, que eu acho que é bem interessante, né? Que são áreas bem interessantes, que estão com um desenvolvimento bem interessante de se pensar e de se agir. Eu acho que é bem interessante, sim. Mais alguma pergunta? Olha, a pergunta tem alguma estratégia que os pais podem utilizar em casa para facilitar a conversa com o filho autista? Na verdade, tem muitas técnicas, né, para ser utilizadas. Porém, né, exemplo, quando está em birra, você tem que desviar a atenção, fazer o desvio de atenção, né, para poder ele tirar o foco muitas vezes naquele ritual que ele está, né? Então você vai fazer algo para te desfocar aquele comportamento. Tem várias técnicas, só que o problema é o seguinte, que você, para falar de uma técnica específica, você teria que conhecer a criança. Eu sou muito desse viés de que uma boa avaliação é um ponto-chave, né? Mas desvio de atenção para mim é uma das melhores coisas que tem, né? Para poder tirar, às vezes, um comportamento, né? Você dá um outro foco para ele, um foco mais funcional, né? Que está mais nessa época de pandemia, essa época de ficar em casa o tempo todo, as crianças vão ficar muito estressados, né? Eles não vão conseguir, muitas vezes não conseguem lidar com esse ficar em casa o tempo todo, que vai quebrar a rotina dele, né? Então, assim, é bem importante que você faça atividades diferenciadas
para que essa criança esteja sempre com a parte cognitiva em funcionamento, né? Não pode parar as estimulações, né? Então, assim, as estimulações são importantíssimas no processo. Precisa-se ter muitas estimulações para que essa criança não regrida, né? Na volta das terapias, que muitos lugares não estão atendendo, né? Então, assim, precisa ser feito vários tipos de estimulações, fazer ele se tem uma parte alimentar, tem que se estimular, né? Toda essa área tem que se estimular o que ele não consegue, indo do que ele consegue para o que ele não consegue, né? Então, assim, mas também não forçar de um jeito que você vá fazer ele não saber lidar com a situação. Então você tem que fazer aquela coisa que eu falei antes. Você tem que ter uma calma, uma paciência, para poder saber lidar com esse seu filho, né? Nesse período. Porque não é uma tarefa fácil, né? Porque você, além de tudo, né? Dos seus, como vou dizer, além do seu emocional, né? Porque você muitas vezes está em casa, você não sabe o que esperar, você não sabe como lidar com as situações. Você ainda tem que saber lidar ainda que a criança vai ter esse descompasso, né? Então, muitas vezes é isso. É você fazer atividades que você desfoque, né? Esse ritualismo, né? Faça várias atividades, faça várias coisas que vai fazer essa criança desenvolver um pouco melhor. Ok? Olha, qual a abordagem indicada para pais que lidam com essas dificuldades? Eu acho o seguinte, para além, né? Sim, a abordagem da psicologia, entendi. Deve ter sido psicólogo que fez essa pergunta. Olha só, eu acho que para além da abordagem em si, né? Eu acho que os pais têm que fazer terapia. Por quê? Porque você, quando tem uma criança especial em casa, né, você tem vários fatores, né, que vai estar influenciando nessa criança. Vou dar um exemplo. Você, quando planeja um filho, né, você tem toda uma expectativa, você tem todo um pensamento. Então, assim, quando a criança nasce diferente do que você planejou, né, você precisa trabalhar isso na sua cabeça. Porque muitas das vezes você vai fazer uma negação, uma superproteção, porque a criança especial, ela não precisa de superproteção, para começar. Ela precisa de trabalho, né? E muitas vezes o trabalho é botar ela para o mundo. Porque o grande problema dela é no social. Então ela precisa interagir com o mundo. Então o pai também tem que estar preparado para essa interação. Então ele precisa, eu acho que mais do que a terapia em si, com a abordagem, é fazer uma terapia, né? E o profissional que vai atender esse pai, ele tem que estar preparado para lidar com os lutos, né? Porque são vários lutos. O primeiro luto é quando começa o desenvolvimento e ela percebe que algo do seu filho às vezes está diferente do que ela já conhece de um outro filho, que ela conhece de uma outra pessoa, né? Então, assim, tem algo ali que está diferente do que ela conhece, né? Como desenvolvimento. Então, já gera o primeiro luto, certo? Outros lutos se dão em vários períodos da vida. Exemplo, na escola, ela vê a interação das crianças com o outro, né, de uma forma, e ela começa a ver que o filho dela não interage do mesmo jeito. Não quer dizer que não interaja, né? Porque dependendo do nível vai interagir, mas é uma interação diferenciada e que vai mexer com o seu, né, com algo interior, né? Então, assim, na adolescência, quando começa a parte do sair, dos namoros, então os pais começam a perceber algumas coisas e isso vai mexer com você. Porque muitos dos pais têm essa coisa que, aonde eu errei? O que foi que eu fiz? Então você vai levar esse peso para ele, né?
E a própria psicologia já contribuiu negativamente para isso muitas das vezes, que na época que falava em mãe geladeira, né, essas teorias que foram caindo por terra com o passar dos anos, né, mas assim, que foram coisas que coloca peso ainda sobre as costas de quem mais está sofrendo, né? Então, mais importante do que a abordagem é o olhar do terapeuta e que esses pais tenham um acompanhamento, porque se não tiver um acompanhamento, se não tiver um olhar, né, vai ser mais complicado. Então, a abordagem, seja ela TCC, seja ela psicanálise, entendeu? Seja ela existenciais humanistas, seja ela Gestalt, né? Seja ela a primeira força, a segunda força, a terceira força da psicologia, não importa, né? O que é importante é esse terapeuta ter um olhar sobre a deficiência, saber que aquele pai está em sofrimento, né? Ah, mas qual o tipo de sofrimento? Não importa, ele está em sofrimento. Então é isso que vai influenciar, né? Então é isso que é o grande importante, ele está em uma terapia, né, para poder lidar com os seus conflitos internos. Porque vamos a de convir que pai de especial não é nada fácil, porque infelizmente, né, nossa sociedade é uma sociedade que vê quem está na média, certo? Você está acima da média, você está abaixo da média, tem uma influência muito grande no social, né? Tem gente que fala assim, não, meu filho fosse superdotado seria maravilhoso. Não, nossa sociedade não é feita para os extremos, seja ele muito alto ou seja ele muito baixo, não é legal socialmente, tem muitos sofrimentos, né? Então assim, isso que é bem importante, ok? Próxima pergunta. Algum filme ou série? Eu sou bem suspeito para falar, que eu sempre falo do The Big Bang Theory, do Young Sheldon, né, que são filmes que não filmes que trabalhem autismo, não é isso. São filmes que são séries, né, no caso. O Young Sheldon é uma história que nasceu do The Big Bang Theory, né? E assim, é bem interessante você olhar para eles com um viés seguinte, que assim, vou dar só um spoilerzinho, mas assim, é interessante. Como é uma série antiga e longa, né, então não tem importância. No olhar, né, de terapeuta, é bem interessante, porque a primeira coisa, pega um adulto que nunca foi diagnosticado, né? Ele nunca foi diagnosticado com autismo, nunca, né? Desde pequeno, ele até tem algumas partes que ele fala assim, não, minha mãe me testou e falou que eu não sou doido, né? Então assim, tem muito isso. E ele é de alto funcionamento, né? E o que é bem interessante é o seguinte, entender a lógica social e como às vezes adaptações na vida, por amizades, por isso, por aquilo, vão influenciando na formação dele e no trabalho com ele. Nessa série é bem interessante que é o seguinte, que são uma história de 4 amigos, né, nerds, que cada um tem uma questão. A mãe era terapeuta, mas nunca deu valor emocional para ele, então assim, ele é muito depressivo, muito deprimido, muito sem autoestima, né? Um é judeu, o outro é indiano, e tem o Sheldon, né? Que o Sheldon é o Sheldon, né? E assim, ele e todos os amigos dele reforçam todos os comportamentos dele. Vou dar um exemplo, toda quinta ele tem que fazer uma coisa. A quarta-feira é a quarta de que compra em tal lugar. No sábado é o dia que ele lava a roupa. E nada quebra essa rotina dele, né? O lugar de sentar é aqui, né? Então assim, e aí vem uma vizinha, né, que chega e quebra todos esses paradigmas dele, né? Então assim, toda a rotina dele é quebrada. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que se reinventar. Então eu até brinco com alguns amigos que eu converso sobre essa série, que eu falo o seguinte, que a Penny, né, que é a vizinha que chega e quebra essa rotina, né, que ela senta no lugar dele, que ninguém senta no lugar dele, e ela senta, e ela entra no quarto dele, que ninguém entra no quarto dele. Ela quebra alguns paradigmas dele
né? E eu falo que ela é a terapeuta dele, que ele tem que se reorganizar psiquicamente pela presença dela, né? Então isso aí é em grande proporção, mas em pequena proporção a gente tem que quebrar os rituais para poder aprender a lidar com as situações, né? Então assim, o terapeuta, grande função do terapeuta é você mexer com o instituído, mas sabendo o que está fazendo. Por quê? Você vai romper com aquele ritual e vai ter comportamentos que você vai ter que segurar, né? Então você vai ter que saber o que vai fazer para poder lidar com isso. Então é muito importante, né? É isso. Então assim, essa série é interessante por isso, porque as outras séries são muito estereotipadas já, né? Exemplo, eu gosto muito qual é o nome dele? Do médico, né? Série do médico, tá até na Globoplay. Tem algumas séries interessantes, tem filmes interessantíssimos, mas eu acho legal porque essa série The Big Bang Theory, ela não é de autismo. Ela é uma série, é humor, tal, humor nerd, mas mostra como que é o ritual do autismo quando ele não é diagnosticado. Aí a gente consegue ver que na sociedade existe vários Sheldon Cooper, autistas não diagnosticados, né? Que são aquelas pessoas que têm dificuldade na interação com o outro, aquela pessoa que é difícil de lidar. E aí quando nasce o filho, aí fala assim, não, mas liga não que o pai era igualzinho quando era pequeno, mas será que o pai não tinha nada, né? Não tinha nenhum nível de autismo e nunca foi observado, entendeu? Então assim, tem muito essa coisa que a gente começa a pensar num social. Eu acho interessante de alguns filmes que eu estou falando essa série porque sai da nossa caixinha de pensamento de que vai escolher um filme porque fala sobre o autismo. A gente tem que começar a ver, como essa é a minha fala hoje, é sobre o manual diagnóstico, né? Quais os critérios de diagnóstico que tem nos filmes, nas pessoas às vezes do seu lado, que fecharia diagnóstico para o autismo. Não estou falando você sair diagnosticando todo mundo, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando. Mas assim, é importante, às vezes, você saber o que está acontecendo ali. Entendeu? Então assim, eu acho bem interessante esse tipo de série. Tá bom? Outra pergunta? Se o Sheldon tem característica de Asperger, primeiramente, como eu estava falando aqui agora, esquecem essa nomenclatura, tá bom? Se o Sheldon tem critérios de autismo, sim. Ele tem vários critérios de autismo. Ele não consegue... Ele não fala sobre todas as coisas, então, assim, ele sempre fala sobre ciência, ele sempre tem um repertório de conversa muito restrito, né? E quando ele não quer, ele ressaça, ele faz de um jeito a humilhar as pessoas, às vezes até, mas é porque ele não tem nenhuma habilidade de lidar com isso. Ele não entende sarcasmo. Na série mesmo, muitas vezes ele fala assim, poxa, eu não entendo sarcasmo. Isso é um sarcasmo? Então ele pergunta, né? Então ele não entende o sarcasmo, essa linguagem social. O corpo do Sheldon, ele também tem um corpo que não comunica muito bem, né? Ele não se comunica muito bem com o corpo. A risada dele é uma risada meio estereotipada, né? E fora os rituais. Os rituais do Sheldon são vários. A temperatura tem que ficar no mesmo sempre, não pode mudar. Tem um contrato de amigo de quarto que não pode ser alterado, então tem toda uma coisa para poder se manter um algo ali, entendeu? Então assim, ele estaria sim nos critérios de diagnóstico, sim, né? Então assim, é bem interessante quando a gente olha essas coisas, né? Então assim, a gente consegue ver esse viés, essas coisas. Mas então, só um detalhezinho com esse nome, critério de Asperger. Lembre-se que em 2022 a gente não vai mais poder usar. Até 2022 a gente vai poder usar. Então tá beleza. Mas quando tiver essa mudança, então a gente é bom já se adaptando para não depois cometer esse erro, né? De falar essa nomenclatura
que já está desatualizada, porque mostra para quem está de fora que a gente não está tendo um olhar e uma reciclagem do que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Muitos médicos escrevem ainda retardo mental, certo? Só que o termo retardo mental, aí, em vez de justifica o seguinte: eu escrevo retardo mental porque retardo mental está no CID-10. Tá, mas essa nomenclatura de retardo mental já caiu há muito tempo, né? Então as pessoas que fazem isso, são pessoas que escrevem isso, ele não coloca em consideração que foi mudado essa nomenclatura em encontros de medicina há uns 15 anos atrás, entende? Então, assim, mostra que ele não está se atualizando. Então acaba pegando um pouquinho mal para a gente que atende ou que faz um tipo de trabalho assim, ok? Só como dica. Qual a próxima pergunta? Quais suas expectativas para o futuro da inclusão de TEA na sociedade? Bem, para começar, esse termo inclusão, que eu trabalho no setor de inclusão, a gente discute muito sobre isso. É um processo. Inclusão é um processo. Não tem como pensar em inclusão sem pensar em processo. Mas a gente já tem inclusão? Não. A gente está no período de inserção, né? A gente está inserindo na sociedade, porque até um certo tempo, isso aí a gente pode generalizar não só para o autismo, mas para todos os tipos de algum transtorno, deficiência, né? O deficiente ele era aquém da sociedade, aquém da escola, né? Então, assim, isso tudo é um processo. Então, o primeiro processo é inserir, né? A inclusão de verdade vai ser feita por nós, que trabalhamos na área e que vamos bater cabeça em metodologia, vai bater cabeça em lidar com os especiais, vai bater cabeça em pensar metodologias, vai preparar as próximas gerações para pessoas mais pensantes, para pessoas muito mais adequadas ao meio social, né? Porque o diferente é hipernormal. Eu não sou igual a nenhum de vocês que está aí do outro lado, né? Como vocês não são iguais a mim, né? Então, assim, nós temos essas peculiaridades que faz a gente ser tão lindo como sociedade, como pessoa, é a nossa diferença, né? E a gente não está preparado nesse momento para essa mudança. Então, assim, a minha visão é o seguinte, que daqui, quando a gente vai falar de inclusão, né, seja ela em sociedade, é todo esse processo. Eu acho que foi importante colocar o autismo na escola, foi importante colocar a deficiência na escola, né, inserir, porque só inserindo a gente pensa. Por tanto tempo, a criança ficou lá nas classes especiais, ficou numa pestalose, né, que da minha base é pestalose, né, eu trabalhei muito tempo com a pestalose, né, então, assim, que é uma aprendizagem fantástica. Assim, quem puder trabalhar, trabalhe, né, com uma pestalose, uma instituição, né, que cuida de crianças especiais, que é outro viés, quebra com seus paradigmas, quebra com tudo, né, e te dá um arcabouço muito bom. Então, assim, foi muito importante botar na escola. Por quê? Porque só lá dentro é que vai se pensar agora em metodologias. A inclusão não está pronta, né? O problema todo nosso é o seguinte: a gente coloca, e aí a gente quer imediatismo nas soluções. Eu vou botar lá, já tem material, eu já sei o que fazer. Não. Isso é um processo, isso é uma descoberta. A gente vai ter que estudar muito, né? Eu não sei quase nada sobre esse universo. Eu tenho bastante tempo nesse universo, mas assim, eu ainda estou engatinhando, né? E como muita gente está engatinhando, como toda a nossa sociedade está engatinhando, quando se fala de autismo, quando se fala de inclusão, né? Nós somos uma sociedade muito complicada, porque a gente fala que a gente aceita a diferença, mas na verdade a gente tem muita dificuldade para lidar com a diferença, né? Então, assim, como sociedade, acho que a gente já fala num percurso, mas um percurso muito importante, porque a gente tem que estar na sociedade para se pensar, tem que estar no mercado de trabalho para se pensar como que essas crianças vão trabalhar.
tem que estar no meio para se pensar. Então, assim, esse momento de inserção é um momento importantíssimo, que vai ser a base para daqui a 20, 30 anos, se a gente não der passos para trás, porque muitas discussões está para se tirar, porque, né? Ah, não, vamos voltar para as classes especiais. Tem lados positivos e lados negativos, né? O lado negativo é que, se a gente tirar, nunca vai ser pensado uma verdadeira inclusão social. A gente tem que estar lá para poder a gente pensar. Ninguém vai pensar uma inclusão sem um incluso ali. A gente vai continuar na nossa mesmice de que escola é aquilo. A escola mudou. A escola é uma outra coisa, né? E a gente tem que pensar que a inclusão está ali. Então a gente tem que se adaptar. Esse negócio de falar assim, eu não entendo de autismo, então assim, eu não vou dar aula para autismo porque eu não sei dar aula para autismo. Quem é que sabe? A gente está no processo ainda de ver, de analisar. Eu falo tanto nessa parte de avaliação, por quê? Porque a gente tem que avaliar. O que eu fiz? A avaliação não é só da criança, não é só da família, é de nós profissionais. O que eu estou fazendo como profissional? O que eu estou fazendo como terapeuta? Como estou fazendo como professor para aquela criança? Essa análise é uma análise completa. A gente não vai saber. Então eu vou falar para vocês assim, mas eu não vou atender autista porque eu não conheço. Eu tenho que me especializar, eu tenho que correr atrás, tenho que bater a cabeça, tenho que fazer. Entendeu? Todos vocês que estão aqui nessa jornada, de certa forma, vocês estão procurando. Vocês estão procurando se adaptar, se especializar, crescer como profissionais. E muito mais importante, como seres humanos. Porque o terapeuta tem que saber que ali na sua frente tem pessoas que ele não está feliz por não conseguir lidar com o social. Né? Somente for uma criança com autismo com funcionamento cognitivo preservado. Né? É igual um TDAH. O TDAH ele não faz aquele comportamento porque ele quer. Né? E muitas vezes ele é julgado moralmente. Né? Mas na verdade é uma coisa que vai além. Né? É um transtorno neurobiológico. E a mesma coisa que é com autismo ou com qualquer outra deficiência. A gente não aprende. Nossas faculdades, eu posso falar isso por psicologia, não é uma faculdade que fala assim, que tem matérias de deficiência. Eu não tive matéria de deficiência. Eu meti a cara, eu tive que suar a camisa, trabalhar em vários lugares para eu ter o mínimo de conhecimento. Né? Porque a nossa sociedade, nem nas faculdades, muitas vezes, é treinado para isso. Entende? Então, a gente tem que ter esse olhar, né, sobre isso. Então, essa minha visão de futuro nós temos um percurso muito grande para ser feito ainda. Né? Que não vai ser eu, Marilson, ou você sozinho, vai ter que ser uma visão social. Vou dar um exemplo quando a criança está na escola. Quando a criança está na escola, a criança não é do professor. A criança não é do professor de apoio. A criança é da escola. É da rede municipal ou rede particular. Não importa onde ela está. Ela é da rede. Ela não é de um profissional. Então a gente tem que parar com essa... Então a gente vai evoluir como sociedade de inclusão no momento que a gente conseguir envolver todos os personagens. Né? Então essa é a minha visão. Que o futuro, sim, eu acredito no futuro, eu acredito na inclusão. Só que tem processos. E a gente está num processo de debate, de diálogo, de bater a cabeça e, principalmente, de preparar as próximas gerações. Fazer gerações que pensam o ampliado, que aceitam a diferença. Porque a gente tem que aceitar a diferença para a gente poder fazer uma inclusão de verdade. Né? Próxima pergunta, por favor. Bem, acabou a pergunta? Então tá, ok. Muito obrigado pela atenção, tá? Espero um dia desse encontrar pessoalmente, que eu sou pessoa que gosta do contato com o outro, né? Então assim, foi muito bom estar aqui com vocês nessa tarde, tá? E deixo um recado para vocês.
quando a gente vai falar de autismo em qualquer coisa, em qualquer transtorno, deficiência, o mais importante não é só a técnica, não é só o manual diagnóstico, e sim de olhar o ser humano como ele é, né? Eu até falo, eu até brinco que assim, eu atraio as crianças especiais, sabe por quê? Porque quando eu olho para elas, eu não vejo o especial, eu vejo uma criança, eu vejo um adulto, né? E que está ali, ele é um ser humano, né? E que precisa ser visto como um ser humano. Claro, a gente está aqui como profissional para dar um suporte para esse ser humano florescer, né? Então, assim, é esse que é o grande importante. Muito obrigado, sim, que tenha sido uma tarde prazerosa, que foi muito prazeroso para mim. Espero que tenha sido prazeroso para vocês também. Tá?